Olá, olá, 29 de abril de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Rede estadual não tem mais vagas em UTIs para pacientes com novo coronavírus e 3 hospitais privados da capital também anunciaram 100% de ocupação. Maranhão registra 276 novos casos da Covid-19 e mais de 600 pessoas foram recuperadas. Conselho Nacional de Educação recomenda aula à distância e não descarta adiamento do fim do ano letivo para 2021. Movimento em rodoviárias ainda é pequeno, mesmo com a liberação do transporte interestadual. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais um minuto, você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado e a gente agradece a audiência e a preferência aqui em nome de toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação. Infelizmente a gente começa o Bom Dia de hoje com uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas não há mais vagas em unidades de terapia intensiva na rede estadual de saúde. 3 hospitais privados aqui da capital também já anunciaram que estão com 100% dos leitos de UTIs ocupados. Eduardo Ericeira está comigo, a gente falava sobre isso, Eduardo, o cuidado que as pessoas deveriam ter e aumenta o número de casos. Agora a situação chegou, né? Não há mais vagas na rede estadual e a rede pública também já está ficando com o sistema já praticamente todo ocupado. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Situação difícil aqui da ocupação de leitos. Mais uma vez, só reforçando, Adalberto, a gente está utilizando máscara aqui na parte externa, porque há um decreto estadual envolvendo a questão da utilização de máscaras, o decreto estadual que prevê a utilização de máscaras, não só em questões aí envolvendo aglomeração, mas em ambientes de uso público e privado de uso coletivo. A gente está bem aqui próximo à avenida, já algumas pessoas, a gente não está em aglomeração, mas já algumas pessoas circulando, então obedecendo a esse decreto estadual, e não só isso, né, Adalberto, é uma questão de respeito à minha vida e à vida dos outros. Já foi confirmado cientificamente, a gente já falou em outras oportunidades, que a chance de transmissão de 2 pessoas aí com máscaras é apenas de 1,5%, quer dizer, é bem reduzido essa chance de transmissão com a utilização de máscaras, então a gente orienta as pessoas não só respeitarem o decreto estadual, mas é uma questão de conscientização da sua própria vida e da vida dos outros, prezar pela vida das pessoas. Adalberto, a questão dos leitos, como você disse, a situação é bastante grave, a gente já vem chamando a atenção já há quase um mês aí, talvez até mais, para essa questão do colapso no sistema de saúde, que já é enfrentado por outros estados, não só aqui no estado do Maranhão, essa dificuldade que está se passando. Olha, Adalberto, 100%, falando agora dessa questão da rede estadual de leitos de UTI, 100% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 da rede estadual, aqui na capital São Luís, onde a situação é bem mais grave, estão ocupados. Quer dizer, todas as 112 vagas disponíveis aqui na capital maranhense de leitos de UTI já estão ocupados aqui em São Luís. 67,63% dos leitos de enfermaria exclusivos para coronavírus na rede estadual da capital estão ocupados. Ou seja, isso refletindo aí em números. São 267 vagas, sendo que dessas 170 já estão ocupadas. São aqueles casos considerados menos graves, o que é mais preocupante. Os leitos de UTI 100% já estão ocupados, o governo estadual já disse que vai aumentar o número de leitos, mas já há uma sobrecarga, já há um colapso aí no sistema público de saúde por conta da grande demanda, da grande quantidade de pessoas que chegaram aí para ser tratadas nesses leitos de UTI, precisando de um auxílio médico aí mais aprofundado, mais equiparado, digamos assim, para o tratamento aí da Covid-19, melhor dizendo. Então a situação já é bastante preocupante, daí da importância de seguir as recomendações. No interior do estado, a situação é um pouco menos grave, né? 17,28% dos leitos de UTI apenas estão aí ocupados, é uma quantidade considerada bem menor do que aqui na capital São Luís, por exemplo. A situação é bem menos crítica no interior do estado. São 81 vagas que foram ofertadas até agora pelo governo estadual. Dessas, apenas 14 estão ocupadas. Agora, falando da rede particular, a rede particular também já enfrenta uma grande dificuldade, quer dizer, as pessoas, até que têm plano de saúde, vão encontrar dificuldade caso aí sejam contaminadas pela Covid-19, não tenham que ficar em casa, não tenham que cumprir aí esse tratamento, fazer o tratamento no isolamento domiciliar, tenham que fazer aí essa questão desse tratamento em uma unidade hospitalar, vão encontrar dificuldades também.
Olha, os 4 grandes hospitais, digamos assim, aqui da capital São Luís, da rede particular, 2 deles, um deles localizado no bairro do Bequimão, já está com quase 100% dos leitos de UTI ocupados. Essas informações foram inclusive publicadas no próprio site dos hospitais. Um dos hospitais localizados no bairro do Bequimão está com 94,6% dos leitos ocupados, exclusivos, aí no caso, para Covid-19. Um outro hospital também particular grande aqui da capital São Luís, localizado no bairro do Jaracati, esse sim já está com 100% dos leitos ocupados, segundo repassou a informação. Um outro hospital grande aqui também, particular aqui da capital maranhense, que fica localizado no bairro de Fátima, ele informou por meio de sua assessoria que na segunda-feira, hoje é quarta-feira, na última segunda-feira, possuía 13 casos suspeitos internados em leitos de UTI e 3 com Covid-19 na UTI, isso já confirmados. Na enfermaria são 9 suspeitos e 2 confirmados. O hospital já possuía 11 óbitos, e isso aí, segundo foi informado por esse hospital particular também, que é grande, recebe aí pessoas, mas é um hospital particular também, fazendo tratamento da Covid-19, que fica localizado no bairro de Fátima. Um outro hospital localizado no bairro do Monte Castelo, também um hospital grande, particular, assim como esse hospital no bairro do Jaracati, um outro hospital no bairro do Monte Castelo, também já está com 100% dos leitos ocupados, quer dizer, também na rede particular há um colapso, há uma saturação muito grande nesses casos da Covid. A gente lembra, Adalberto, que as pessoas que procuram o hospital não é só por conta do novo coronavírus. Há outros tipos de problemas, inclusive viroses, né, gripes, enfim. H1N1, casos já foram registrados, também problemas provocados aí pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya e outras doenças. Também há superlotação por conta da Covid-19, mas também há outros problemas de saúde que as pessoas acabam tendo que procurar os hospitais que neste momento estão superlotados, tanto da rede pública quanto da rede particular. Daí da importância de só procurar o hospital em casos de extrema urgência. Está faltando, infelizmente, leito, é uma situação preocupante. Adalberto, atualizando os números aqui do estado do Maranhão, a Secretaria Estadual de Saúde contabilizou 276 novos casos positivos da Covid-19 no estado do Maranhão. De acordo com os dados, subiu para 2.804 o número de casos positivos. São 166 mortes e até agora a SES registrou 600 pessoas que foram infectadas que conseguiram se recuperar. O número de municípios com casos confirmados subiu de 67 para 71 o número de casos confirmados. No Brasil, outro dado preocupante, em um dia, por conta aí do novo coronavírus, foram 474 mortes, subindo para 5.017 pessoas mortas que foram infectadas pela Covid-19. Ao todo, o Brasil já registra 71.886 pessoas infectadas. Um dado preocupante é que o número de pessoas mortas aqui no Brasil ultrapassou a China, por exemplo. Com esse último dado das últimas 24 horas, o Brasil ultrapassou a China em número de vítimas aí pela Covid-19. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouco você volta com outras informações. Está o Eduardo atualizando os números do Brasil, atualizando os números aqui do Maranhão e falando dessa situação preocupante, eu repito, em relação à ocupação de leitos de UTIs na capital. 3 hospitais, o Eduardo falou de 4 hospitais, 3 deles com 100% de vagas ocupadas destinadas a pessoas infectadas pela Covid-19. E a rede pública estadual também já com a capacidade máxima, 100% também na rede pública estadual. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. Com o aumento no número de casos de coronavírus no estado, um decreto tornou obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos e privados. Essa semana, o governo do estado anunciou maior rigor na fiscalização da medida, inclusive com a possibilidade, a partir da semana que vem, da aplicação de multas por descumprimento. Nesta casa lotérica, no centro de São Luís, os clientes até estavam usando máscaras, só que nem todos tiveram o mesmo cuidado. Alguns atendentes não estavam com a proteção. No final de semana, nossa equipe de reportagem acompanhou a movimentação do lado de fora dessa agência bancária no João Paulo. Além de não respeitarem o distanciamento recomendado, algumas pessoas estavam na fila sem a máscara. O uso de máscara já é obrigatório em todo o estado desde a quinta-feira da semana passada, só que ainda é grande a quantidade de pessoas que descumprem a determinação. O governador Flávio Dino deve editar ainda essa semana medidas de repressão para quem for flagrado sem a proteção individual.
Nós vamos começar a fiscalização nesta semana e algum sistema de sanções deve ser ativado na próxima semana. Nós estamos dando um tempo de adaptação da sociedade, adaptação cultural, mas também de conhecimento quanto a essa obrigatoriedade. E na próxima semana nós vamos começar a provavelmente aplicar multas para que as pessoas compreendam que é uma medida essencial para a defesa da sua própria saúde e das suas famílias. O uso das máscaras, inclusive as de tecido, é fundamental nesse momento porque diminui as chances de transmissão do novo coronavírus entre as pessoas. Essas máscaras devem cobrir totalmente a boca e o nariz e estar bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais, e são de uso individual. A máscara deve ser trocada se ficar úmida, não pode ser deixada exposta sobre superfícies de uso coletivo, deve ser lavada assim que retornar para casa com água e sabão ou solução clorada, deixando de molho por 30 minutos. Ela não precisa de especificações técnicas, mas deve ser feita com tecido grosso, 2 camadas de tecido, de algodão, tricoline ou até mesmo TNT, mas grosso, com elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Além do uso frequente e correto das máscaras, essa infectologista alerta ainda que as mãos precisam estar permanentemente higienizadas, principalmente para que elas não contaminem a proteção usada no rosto. Não adianta estar de máscara e tocar essas máscaras com as mãos sujas, ou tocar na máscara que estará contaminada e depois tocar na maçaneta, corrimão, caneta, celular, etc. Deve-se lembrar sempre de lavar as mãos com água e sabão ou álcool a 70. Isso é fundamental na prevenção da infecção pelo vírus. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado determinou a ampliação do atendimento nos plantões dos cartórios aqui na capital maranhense. A medida precisou ser adotada por conta do aumento dos registros de certidões de óbito causada pela pandemia do novo coronavírus. A juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça explica que o planejamento foi organizado para que a população pudesse ser atendida de forma a evitar aglomerações e sem que as pessoas pudessem ser prejudicadas. Um dos serviços disponibilizados neste momento e que tem demandado a Justiça é referente a certidões de óbitos. Lamentavelmente, o número de procedimentos relacionados a este tipo de serviço cresceu por causa da pandemia do novo coronavírus. A Corregedoria Geral da Justiça determinou a ampliação da estrutura de atendimento. Os cartórios, por exemplo, devem se manter abertos por no mínimo 4 horas diárias e manter ainda o atendimento remoto. Os cartórios de registro civil estão funcionando nos dias de expediente normal, que são os dias úteis, num expediente reduzido presencial. Porém, eles estão atendendo remotamente. Então, lá nas serventias, na porta das serventias, existe a orientação, uma portaria da Corregedoria Geral de Justiça para que todos os números, os contatos sejam divulgados. No Fórum Desembargador Sarney Costa, o atendimento também está sendo disponibilizado com início às 7 da manhã e encerramento às 18 horas. No local, só no último final de semana, foram emitidos quase 100 documentos relacionados a óbitos. Foram 60 no sábado e 35 no domingo. Para o registro de óbito, são necessários os seguintes documentos da pessoa falecida e do declarante. Para o primeiro, são necessários a declaração de óbito, RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento ou casamento. Já os declarantes são RG e CPF. Além disso, deve ser informado se a pessoa falecida deixa filhos, bens e testamento. A portaria do Judiciário, segundo a juíza auxiliar da Corregedoria, também contribui na desburocratização do processo. A Justiça está trabalhando, as pessoas fiquem tranquilas. Ontem mesmo a Corregedoria esteve em contato com a Secretaria Municipal responsável pelos cemitérios do município, de forma que a gente pudesse divulgar amplamente e acabar com essa notícia de que as pessoas estão colocando, de que as pessoas estão ficando insepultas ou que estão tendo dificuldade de sepultamento em virtude de não aceitar a declaração de óbito de médico. Isso não existe. Nós entramos em contato com a secretaria, certo? Está sendo tudo funcionando normalmente. Qualquer mal-entendido já está sendo comunicado para os cemitérios, para as instituições funerárias.
tudo já está sendo comunicado, porque a lei prevê que as pessoas podem ser sepultadas apenas com a declaração de óbito que é fornecida pela instituição de saúde. Ou seja, mais uma fake news circulando nesse período de já extrema tensão das pessoas, né? Então não acredite, não compartilhe informações sem checar e não acredite na informação que você recebe em primeira mão. É preciso checar a informação, ok? São 7h mais 15 minutos, 7h15. A segunda maior cidade do estado já registrou 5 mortes e mais de 90 pessoas infectadas pelo coronavírus. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta os bairros com maior registro de infectados em Imperatriz. Na conhecida feirinha do Bacuri, a movimentação e quantidade de pessoas no local é motivo de preocupação. Há pessoas circulando para lá e para cá, algumas com máscaras e outras não. O caso do Bacuri com mais casos de corona é porque a própria população não está convencida que é uma doença perigosa. Por quê? Porque eu estou de máscara, você está, mas já bem aqui tem uns que não acreditam. É que o bairro Bacuri lidera o ranking dos bairros com mais pessoas infectadas. Até o fechamento da reportagem, Imperatriz já registrou 92 casos confirmados da Covid-19 e 5 mortes. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, o bairro Bacuri ultrapassou o centro da cidade, que desde o início da contaminação se mantinha em primeiro lugar. Atualmente, são 39 bairros com casos confirmados do novo coronavírus em Imperatriz. Tem usado muito álcool 70, usado a máscara, né? Nós estamos nessa pandemia aí que está um negócio sério, um negócio bem crítico. E vamos se atentar, gente, vamos fazer a cada uma a sua parte que vai melhorar, isso tudo vai passar, viu? Como uma das medidas protetivas, a Prefeitura continua mapeando os locais de maior proliferação da doença para que o risco de contágio seja menor. A gente está com a linha de raciocínio e com base na ciência e na legislação de que o isolamento social é ainda a melhor opção para prevenção. Aonde é que o corona está se proliferando mais para a gente fazer ações pontuais nesses locais. Hoje a gente tem uma noção superficial e que o maior número de casos é no centro. E é por isso que nós começamos a limpeza específica ali no mercadinho. Da região Tocantina para a região dos Cocais, o município de Aldeias Altas já tem o primeiro caso confirmado de Covid-19. E a notícia deixou clara a população preocupada, não é? Um comitê foi montado para tentar reduzir os impactos da doença na cidade. O primeiro caso confirmado de Covid-19 no município foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 27 de abril. De acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica de Aldeias Altas, a pessoa infectada é uma mulher de 43 anos de idade. A paciente encontra-se internada e a família monitorada em isolamento. E está sendo feito todas as orientações, todos os cuidados com a família, com a população, tá? Para a gente poder conter, né, o avanço do vírus no município. O primeiro caso confirmado de Covid-19 aqui no município de Aldeias Altas trouxe maior preocupação aos moradores. Mas muitos já aguardavam uma possível confirmação de caso pela proximidade do município com Caxias, que é distante apenas cerca de 37 quilômetros. Eu recebi normalmente, que nós já estávamos esperando. Isso daí podia acontecer a qualquer hora, entendeu? Porque em Caxias já tem caso. Então, Caxias é quase Aldeias Altas. Tudo de nós resolvemos em Caxias. Agora é só cuidar, tá sempre usando máscara, com álcool em gel na bolsa, para onde for. E se prevenir, muito mais ainda. A cidade tem pouco mais de 25 mil habitantes. Além do caso confirmado, Aldeias conta agora com 3 casos suspeitos, um caso descartado por exame e 24 casos em monitoramento. Foi criado o Comitê Covid-19, que desenvolve ações para o combate à propagação da pandemia do coronavírus no município. Entre elas, barreiras sanitárias, realizadas nas entradas da cidade. Eles têm colaborado bastante, pois todos usam máscara, né? Já está com álcool dentro do carro. E a gente agradece a consciência dos passageiros, né? Dos indivíduos que estão entrando aqui em Aldeias Altas, pois eles têm colaborado bastante, né? Com o nosso trabalho, né? A Prefeitura de Aldeias Altas suspendeu as atividades dos serviços não essenciais desde o dia 17 de março, com base no decreto do governo do estado.
São 7 horas e mais 20 minutos. Outras informações sobre medidas relacionadas à Covid-19 você confere agora no nosso Giro de Notícias. 12 unidades básicas de São Luís estão atendendo exclusivamente para pacientes que apresentem sintomas leves de síndromes respiratórias e gripais. Nestas unidades serão feitas consultas e, se necessário, encaminhamento para exames e atendimento de maior complexidade. Após o atendimento presencial, o paciente continuará sendo acompanhado por meio do serviço de telemonitoramento, por meio do qual o médico poderá acompanhar a evolução do seu quadro clínico. O atendimento será de 8 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta. A lista de unidades está no portal saoluís.ma.gov.br e também em nosso portal ma10.com.br. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a realização de testes rápidos de diagnóstico de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em farmácias e drogarias. Com a decisão, os testes deixam de ser feitos obrigatoriamente apenas em hospitais e clínicas. A medida foi aprovada pela diretoria da agência por unanimidade, em caráter temporário, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública nacional, decretada em 4 de fevereiro. Os testes deverão ser realizados no local e o resultado deverá ser interpretado por um profissional de saúde, juntamente com outros dados do paciente. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para estimular o eleitor a regularizar sua situação para poder votar nas eleições municipais de 2020. A campanha traz orientações acerca dos procedimentos de atendimento remoto para a solicitação dos serviços de alistamento, mudança de município, alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade e revisão para regularização de inscrição cancelada. Todos os serviços estão sendo realizados pela internet. No próximo bloco, mesmo com a liberação das viagens interestaduais, o movimento ainda é pequeno de passageiros nas rodoviárias. Silvan Alves vem aí no próximo bloco atualizando os principais assuntos da área de segurança. São 7 horas e 22 minutos. O Bom Dia volta já já. São 7 horas e 25 minutos. Uma ótima quarta-feira para você que acompanha a nossa programação em Santa Inês, Imperatriz, em Balsas, em Açailândia, os amigos que nos acompanham em Caxias também. Uma ótima quarta-feira. Vamos juntos aqui com o nosso Bom Dia Maranhão. Agora voltamos para falar de segurança. Agora há pouco ele apresentou o Bandeira 2 aqui na Difusora e está comigo aqui participando do Bom Dia. Silvan Alves está comigo nessa manhã. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô Silvan, um motorista de aplicativo teve o carro roubado e foi mantido em cárcere privado aqui na capital? O motorista de aplicativo ele passou por maus momentos, ainda bem que depois ele foi libertado e a polícia prendeu pelo menos 4 dos 6 indivíduos que pediram o aplicativo lá para a Avenida dos Agricultores, lá na Cidade Olímpica, e o motorista foi mantido em cárcere privado, no meio da mata ali do Santana, enquanto uma parte do grupo praticava crimes no carro dele e, segundo eles, estavam à procura de indivíduos de uma facção rival lá na feirinha lá da Cidade Olímpica. O motorista foi libertado, depois pediu ajuda do pessoal do 6º Batalhão, e aí a guarnição conseguiu localizar um dos indivíduos, através dele chegou a mais 3, né, dos 4 que acabaram sendo presos, reconhecidos pela vítima e levados lá para a delegacia lá da Cidade Olímpica, onde eles foram autuados em flagrante. O motorista tem que tomar muito cuidado em atender os próprios aplicativos, no meio de se autoprotegerem. Eles criaram grupos onde são elencadas essas áreas que são consideradas zona vermelha, né, onde o motorista precisa ter muito cuidado quando ele for atender uma solicitação. Silvan, 3 suspeitos de prática de assalto morreram em confronto com a polícia. Isso foi no interior do estado? Onde foi? É lá na cidade de Santa Inês. O grupo já havia, inclusive eles tinham baleado no domingo uma pessoa. Essa pessoa está internada no hospital durante uma tentativa de assalto, e estavam lá numa casa no bairro Angelim, na região lá de Santa Inês, na Rua do Cedro. E aí a polícia tomou conhecimento, cercou a área e eles teriam reagido. O Neguinho do Buriti, o Boladão e a Joyce,
que estavam aí no interior dessa casa. Eles estavam com 2 revólveres, uma pistola e muita munição e mais uma certa quantidade de droga. Além disso, foi apreendido um veículo Gol e mais uma moto Bros que, segundo a polícia, era utilizado na prática dos crimes. Eles ainda chegaram a ser socorridos, levados para o Hospital Tomás Martins, mas lá, ao dar entrada, foram constatados óbitos. Segundo a polícia, eles estavam se preparando para fazer novos assaltos lá em Santa Inês e nos municípios da região. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora, às 6 da manhã, o Bandeira 2. São 7 horas e mais 28 minutos. Olha, a gente falou já aqui no começo do programa que íamos mostrar a situação nas rodoviárias na capital e também no interior do estado. A gente começa esse giro agora, porque você sabe aquele decreto que proibia as viagens interestaduais, ele foi finalizado, né? As viagens já podem acontecer, mas aí a gente vai ver então como é que funciona, como é que tem funcionado esse período de adaptação, está muito recente, nas rodoviárias aqui no nosso estado. Em Imperatriz, na região Tocantina, a procura pela remarcação de passagens tem aumentado na rodoviária da cidade, após a retomada aí das viagens interestaduais. Um ofício foi encaminhado para as empresas no último dia 23 de abril, onde a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, MOB, liberou as empresas que realizam transporte regular rodoviário, fretamento e turismo, que desde segunda-feira, dia 27 de abril, estão autorizadas a retornar às atividades. Seu Francisco, de 74 anos, chegou cedo ao terminal rodoviário de Imperatriz quando soube que as viagens interestaduais foram liberadas. Com os documentos em mãos, ele remarcou a volta para casa. Vim passar máximo uns 8 dias voltar, né? Aí cheguei, vim, comprei a passagem, não conseguiu voltar por causa da doença que teve, né? Aí agora estou desesperado para voltar para a mão da minha véia, né? Está tentando remarcar? Para remarcar a passagem para mim voltar, né? Com a liberação, o momento agora é de cuidado e prevenção ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. As empresas se adequaram às novas medidas sanitárias, como a higienização dos veículos, uso de máscaras, álcool em gel, luvas, tanto para os colaboradores das empresas como para os passageiros. Alencar já começou o atendimento dentro das novas determinações. A gente pôs álcool gel nos ônibus, higienização no interior do ônibus também, a troca daquelas capinhas que vai ali na altura da cabeça dos clientes, enfim. O uso de máscara também ele é indispensável também na hora do embarque, né? Precisa, assim como todo estabelecimento, nós não seria diferente, né? Viagens para o estado do Pará somente para algumas cidades, Dom Eliseu, Ulianópolis e Paragominas. A capital paraense, Belém, está com acesso bloqueado para transportes interestaduais. São Luís, capital maranhense, as viagens retornam ao fluxo normal. Agora vamos ver a situação na rodoviária de Caxias. A procura por passagens ainda é pequena, mesmo com a volta das viagens interestaduais. No terminal, as empresas reduziram o número de funcionários. Com o fim do decreto que impedia ônibus interestaduais de entrar no estado do Maranhão, apenas uma agência voltou a funcionar até agora. Faz linha para a capital São Luís. As demais seguem paradas. Por isso mesmo, com pouco movimento, tem gente que não consegue comprar passagem. Esta aposentada conta que está há quase 2 meses tentando voltar para casa. Tá ruim demais, eu até fico doente, só vivo tomando remédio direto, porque eu vim pensando de voltar logo e agora cheguei aqui e deu isso aí, porque eu acredito assim, que não precisava isso tudo, pelo menos tivesse assim, o carro, mesmo que não fosse lotado, a lotação completa, mas eu acho que podia ir menos, né? Com o funcionamento do terminal rodoviário de Caxias reduzido, as empresas estão operando com menos da metade da capacidade. A procura por passagens também reduziu. Neste período de pandemia, está todo mundo com medo de ser contaminado com o coronavírus e também de viajar. Esse ônibus que segue de Timon para a Barra do Corda está vazio. Como tem parada obrigatória por Caxias, ainda conseguiu 2 passageiros por aqui. Todo assim. Você anda com 3, 2 passageiros assim. Você nem um passageiro no carro, de Timon até aqui. O primeiro é um passageiro aqui pro quilômetro 17 que está embarcando. E só viaja mesmo quem tem compromisso em outra cidade, como a Dona Maria, que está fazendo tratamento de saúde em Imperatriz. Veio a chamada para mim bem adiantante, para mim me achar
amanhã lá. Mesmo com essa pandemia, tem que ir. Tem que ir. Tem de terminar de fazer o tratamento. Ou seja, as viagens estão liberadas, mas a gente tem estados aqui, né, vizinhos, que ainda não liberaram e as pessoas estão com receio de viajar. Isso fica claro, a gente viu em Imperatriz, em Caxias, 2 grandes cidades. Vamos ver como é que está aqui na capital o movimento, na rodoviária, gente. Já liberado, portanto, estão liberadas as viagens interestaduais. A gente vai saber agora como é que está o movimento na rodoviária da capital. Quem está ao vivo lá na rodoviária é o Eduardo Ericeira. Eduardo, fala pra gente, como é que está o movimento aí? Pela imagem a gente já vê um número pequeno aí de pessoas, né? Pois é, Adalberto, movimentação pequena ainda mesmo com essa liberação das viagens interestaduais. A gente fez a conferência aqui, Adalberto, são 25 guichês aqui de venda. Desses 25, pelo menos agora, está cedo ainda, claro, a gente não pode confirmar se outras empresas estão trabalhando, se outros guichês vão abrir, mas desses 25, apenas 2 guichês já estão em funcionamento. Tinha alguns passageiros aqui agora há pouco, ocupando aqui esse pátio aqui de embarque, onde normalmente, em tempos aí normais, sem ser de pandemia, uma movimentação muito grande, mas neste momento apenas 2 guichês funcionando e tem uma outra empresa com um guichê ali mais separado que também está funcionando. Então, quer dizer, são 3 guichês, 3 empresas funcionando neste momento. Mesmo com a movimentação pequena, Adalberto, a gente vai mostrar aqui, nosso repórter cinematográfico Antônio César, que teve um ônibus que acabou de chegar aqui neste momento, mas a gente percebe que aqui no local onde ficam os passageiros aguardando, você vê as cadeiras praticamente todas vazias. Só tem um senhor mais ali à frente falando ao celular, uma outra senhora sentada ali no banco, mas acabou de chegar um ônibus aqui no terminal rodoviário de São Luís. Agora há pouco, cerca de 5 minutos atrás, 10 minutos no máximo, a gente presenciou um outro ônibus saindo daqui do terminal rodoviário de São Luís. Esse aqui está chegando, pessoas desembarcando neste momento. E a gente percebe que todas as pessoas que chegam estão tendo a temperatura monitorada, estão sendo informadas para esse trabalho de vigilância, né? Isso, saber como é que as pessoas estão chegando, desembarcando aqui na capital maranhense, estão passando por todo esse monitoramento. A gente lembra, o próprio presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o Laurence Melo, informou que essa liberação ia ser dentro aí do enfrentamento à pandemia do coronavírus, a necessidade de observância de medidas sanitárias, como higienização constante dos veículos, utilização de máscaras, luvas, álcool gel pelos colaboradores das empresas, disponibilização de máscaras para os passageiros no momento do embarque, a fim aí de salvaguardar a saúde pública e do bem-estar dos passageiros e também dos funcionários. As pessoas todas são testadas, há justamente essa preocupação, mas as viagens aí interestaduais foram novamente liberadas aqui para o estado do Maranhão. Agora há pouco deixou um ônibus aqui do terminal rodoviário de São Luís e agora esse aqui são passageiros que estão chegando neste momento aqui à capital maranhense. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pela informação. Aí o Eduardo mostrando às pessoas, né? Temperatura sendo medida, orientações sendo dadas. Muito bom esse trabalho que está acontecendo nesse exato momento na rodoviária aqui da capital de São Luís. A gente viu, inclusive, a chegada, acabou que coincidiu aí a entrada do Eduardo com a chegada de um ônibus aqui na capital, vindo por Peritoró, veio aqui para São Luís. E agora fica também aqui, é claro que não há aglomeração nesse momento, o número de pessoas que se deslocam para a rodoviária é um número pequeno, mas vale aqui aquela observação para, de repente, colocar naqueles assentos ali, estabelecer exatamente o distanciamento das pessoas, né? Não há um grande número de pessoas lá, não há, mas não custa nada, então, também tomar essa medida com precaução, colocar locais específicos para as pessoas sentarem, já com indicação para sentar naquele local, para manter o distanciamento, né? Mas eu repito, a movimentação é pequena em várias rodoviárias, mesmo com o fim daquele decreto, aquele decreto que trata das viagens interestaduais, né? Agora já estão liberadas essas viagens. Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo, gente, para hoje, aqui na capital e no interior do estado. A gente começa com São Luís. Hoje, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima na capital é 24, a máxima é 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, sol com algumas nuvens e não chove, hein? Mínima de 22, máxima lá em cima, 33 graus. Região dos Cocais, Caxias também muito quente. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 32 graus. Essa é uma previsão do LabMédico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Portanto, pesquisadores do nosso estado, valorizando, inclusive, né, essa informação que está aí disponível para todos aqui no Maranhão. Zedoca, Peritoró e São Bento. Em Zedoca, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 24, a máxima 30 graus. Peritoró, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 25, máxima de 31 graus.
São Bento, Baixada Maranhense, um abraço aos amigos que nos acompanham em Pinheiro, em Santa Helena. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite lá em São Bento. Mínima de 25, máxima de 31 graus. No próximo bloco, saiba quais são as determinações do Ministério da Educação. Atenção, hein? Para aulas em escolas e universidades, já há inclusive a informação de que provavelmente o ano letivo 2020 só vai terminar em 2021. John Coutry vem aí para falar de política. O senador Everton pediu união dos poderes para enfrentar a crise em discurso no Senado Federal. São 7h37 e a gente volta já já. São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão em todo o estado. A gente está de volta agora para falar de política. E a gente começa falando sobre um pronunciamento do senador Everton que pediu união dos poderes para enfrentar a crise. John Coutry, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. O senador Everton esteve ontem, mais uma vez, lá no Senado, na tribuna, né, Adalberto? E ele, preocupado com essa crise que está ocorrendo no país, né, que esse número de mortes, 5 mil mortes, infelizmente, é um dado alarmante, que a gente lamenta muito. E ele pediu união dos poderes, né, pediu união aí dos governadores, dos prefeitos, sobretudo união com o governo federal, de ambas as partes, né? Ele fez esse pronunciamento ontem, fazendo um comentário sobre esse número de mortes que aumentou. Para você ter uma ideia, Adalberto, nós já passamos a China, né? Esse dado é muito alarmante. Nós já passamos o Brasil em número de mortes a China, então... Ontem, inclusive, foi, infelizmente, um número recorde, recorde, né? Um dia, em 24 horas. Né? Em 24 horas. Aí o senador Everton ele fez esse pronunciamento, vamos acompanhar. Vamos ver. A comunidade internacional está assustada com os números que estão altos no Brasil. Já tem estimativas de que em menos de uma semana podemos já chegar na casa de 1.000 casos e ainda temos, infelizmente, uma falta de comando, de unidade no enfrentamento desse Covid no Brasil. Eu digo isso porque não é possível, agora com esses caixões todos sendo infelizmente expostos, muitos dos casos já podendo se pensar em sacos plásticos. Repito, senhor presidente Bolsonaro, essas famílias não estão tendo o direito de se despedir do seu ente. Ele entra no hospital, quando sai, o familiar não pode dizer um adeus a essa pessoa. Está na hora do presidente do país se unir com os governadores, com os prefeitos e darmos um rumo, uma unidade nesse discurso no enfrentamento a essa pandemia. A história vai ser muito dura com Vossa Excelência e o Brasil, assim como toda a sociedade, a gente sempre sabe que quando se erra, e quem trabalha erra, pode-se pedir desculpas e tentar se corrigir. Agora, insistir no erro é gravíssimo, e principalmente no erro de uma crise que se chama saúde pública. Sobre esse assunto, John, ontem os jornalistas cobraram do presidente Jair Bolsonaro, né, levantaram ali durante o contato com o presidente a informação sobre esse número assustador, um número realmente que chamou a atenção, o fato de o Brasil ter ultrapassado a China. O que o presidente respondeu? O presidente foi questionado ontem, Adalberto, mesmo como você falou, não é? E ele foi perguntado, presidente, sobre essas 5 mil mortes, né, que você tem a falar. Ele disse assim, e daí? Né? Ele falou, e daí? Meu nome é Messias, né? Mas eu não faço milagre, não tenho como resolver isso agora. Usou um trocadilho aí. Isso, um trocadilho com o nome dele, né? Mas depois ele amenizou, né? Claro, acho que ele viu, né, que foi um pouco duro, aliás, foi muito dura a verdade, muito dura essa resposta dele no começo. Aí depois ele amenizou, dizendo que lamentava que todo mundo ia morrer, inclusive ele, né, uma hora, e que todos merecem uma morte digna. Nós conseguimos essa fala, né, do presidente aí ontem, na saída ali do Palácio, já à noite, diante dessas 5 mil mortes no país. Vamos acompanhar. Passou a China hoje no morte. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai... Lamento, porque faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E aí é lamentável, né, Adalberto? É lamentável, porque numa hora dessas, o presidente, como representante máximo do país, ele tem que dar força, ânimo, segurança e esperança para os brasileiros.
e mostrar, né, o que o governo está fazendo, qual é o planejamento. O ministro da Saúde não tem falado muito, não tem se pronunciado muito, né? Ele prefere conversar mais internamente, né? Fazer reuniões mais internas. E ontem ele disse que o quadro é grave, todos nós já sabemos que o quadro é grave, né? Mas precisa de mais ações. E o presidente, quando fala isso, soa com uma certa insegurança, alguns avaliam também, né? Aí como uma atitude indecente do presidente da República. Mas depois ele terminou de comentar, né? Ele falou aí, como nós dissemos no começo, ele disse que o país enfrenta isso, realmente é uma crise muito grave e que lamenta as mortes e que todos merecem, né, uma morte digna, inclusive ele ia morrer certa hora também, mas ele lamentava, mas ficou muito chocante, essa frase é muito chocante, Adalberto. Quando você é perguntado, porque são 5.000 mortes, né? 5.000 mortes no país. Quando no começo se falava em gripezinha, né? Um pequeno resfriado, gripezinha, e hoje 5.000 mortes, e no Maranhão também. Infelizmente nós atingimos uma taxa muito grande, proporcionalmente por 100.000 habitantes. Para você ter uma ideia, São Luís, proporcionalmente por 100.000 habitantes, é a capital com o maior número de mortes, né? Então é um dado que também causa espanto. E o presidente da República, quando fala isso, daí, de certa forma, não é a resposta que caberia ao presidente da República como autoridade. A resposta deveria ser ele dizer que estamos enfrentando, vamos vencer, isso vai passar, e o governo está tentando ajudar de todas as formas. Mas essa era a resposta que nós esperaríamos, Adalberto. Mostra que ficou, inclusive, irritado com a pergunta, né? Sim. O presidente Jair Bolsonaro. Bom, John, a direção nacional do PRTB não autorizou, vamos falar da nossa política local, a saída do deputado Felipe dos Pneus. Tem um documento que mostra isso, inclusive? Tem um documento, nós conseguimos esse documento da direção nacional do PRTB, o presidente nacional do PRTB, o Levi Fidelix, ele, né, em documento, ele diz que o PRTB não autorizou a saída do deputado Felipe dos Pneus do PRTB para o PRB, hoje Republicanos, ou seja, o que o Felipe dos Pneus fez? Saiu do PRTB, não disse nada, não comunicou ninguém, segundo, né, a direção nacional, segundo a direção local, e se filiou ao Republicanos, o antigo PRB. Então, o que acontece? Ontem o próprio Jairzinho, né, o presidente estadual do partido... Esse é o documento. Esse é o documento, do Levi Fidelix, isso, da direção nacional, presidente nacional. E ontem o Jairzinho, que é o presidente estadual, local, né, Jairzinho Filho, ele disse que o partido irá requerer o mandato do deputado Felipe dos Pneus na justiça, né? Entrará na justiça para requerer o mandato dele, já que ele disse que a lei preconiza que o mandato, né, é do partido. Então, para você ter uma ideia, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, né, o juiz já citou, o próprio Felipe dos Pneus já citou o Republicanos para se manifestar em relação a esta saída. Então já há essa solicitação da Justiça Eleitoral nesse sentido também. Dizer, exatamente. Não só apenas no campo político, mas no campo jurídico também já há uma citação, exatamente, já há uma citação, né, da parte do Tribunal Regional Eleitoral em relação a isso. Mas o que a defesa do Felipe dos Pneus alega? Primeiro, Adalberto, o PRTB não alcançou a cláusula de barreira. Então, quando o partido não alcança a cláusula de barreira, não há uma definição aí em relação à questão de fidelidade partidária. Você poderia sair do partido, né? Se fosse, essa é a alegação da defesa. E ainda diz que o Felipe dos Pneus, ele comunicou sim, né, a direção do partido, que estava em conversação com republicanos, então tem essa questão jurídica também, eles vão bater nesse ponto a defesa do Felipe dos Pneus em relação à cláusula de barreira que o PRTB não alcançou e se permitiria, portanto, ele sair do partido, sem ser por infidelidade partidária. Obrigado, John, pelas informações. Até amanhã, Adalberto. Nosso John Coutrinho, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. São 7h49. As empresas do setor da indústria também estão sendo, claro, afetadas pela crise do novo coronavírus. Aqui no Maranhão, pouco mais de 20% delas tiveram de paralisar as atividades. Esse engenheiro revela que, por conta da pandemia do novo coronavírus, precisou readequar toda a estrutura de trabalho da empresa dele, principalmente no que se refere à gestão de pessoal. Com medida para evitar demissões, nós estamos colocando um banco de horas, né? E também aproximadamente 25% do nosso quadro
colocamos de férias. Assim como Marcos, muitos outros empresários do setor da indústria estão enfrentando problemas dos mais variados aspectos, como consequência do isolamento social recomendado por ser a medida de prevenção mais eficaz contra a Covid-19. Uma consulta empresarial realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão entre 15 e 21 de abril constatou dados considerados preocupantes. Um dos prejuízos mais relatados é a queda de faturamento. Esse foi o impacto mais destacado por 62% das indústrias consultadas. Se ela está perdendo faturamento, é porque ela não está vendendo como era esperado. Se ela não está vendendo, é porque alguém não está comprando. Né? Então, esse fluxo de compra e venda, que implica fluxo de caixa, afeta diretamente o faturamento das empresas. E aí compromete os próximos passos que ela tem que dar. Os empresários do setor, mais precisamente 73% dos consultados, também estão enfrentando dificuldades na obtenção de insumos ou matérias-primas. Quase 24% das empresas foram obrigadas a parar a produção, por tempo determinado ou indeterminado. Somente para pouco mais de 11% dos empresários consultados é que foi observado um aumento na produção. De acordo com o estudo, essa pequena parcela corresponde a pessoas que já trabalhavam com itens de proteção individual e que estão sendo bastante demandados nesse período de pandemia. Via de regra, as crises geram alguma margem de ganho para alguns segmentos no bolo produtivo. Nesse caso, quer dizer, empresas que estão com material de limpeza, higiene pessoal, pessoal que está produzindo máscara, pessoal que tem embalagem, são empresas que estão ganhando de alguma maneira com o mercado. Mas dentro das regras do mercado, quer dizer, a oferta e a demanda vai estar direcionando isso aí. Como a demanda é maior, a oferta vai ter que crescer para atender essa demanda. São 7h51. Olha, atenção, hein? O Conselho Nacional de Educação aprovou ontem as diretrizes para orientar escolas da educação básica e instituições de ensino superior durante a pandemia do coronavírus. Eduardo está comigo aqui para falar sobre essas recomendações, Eduardo. Uma delas, quer dizer, já há uma projeção aí de que o ano letivo provavelmente só termina ano que vem, né? Pois é isso, Adalberto. A gente volta a falar sobre um assunto importante, né? A questão da educação, há essa preocupação com esse calendário aí dos estudantes de todo o Brasil. As aulas foram suspensas em todos os estados brasileiros, então há essa preocupação. Essas diretrizes foram elaboradas aí pelo Conselho Nacional de Educação, que aprovou por unanimidade, no plenário virtual, né? Uma votação remota, os 21 conselheiros, claro que com a colaboração do Ministério da Educação. Esse material aprovado, que ele direciona aí, claro, uma política nacional de educação, mas permite também que esse calendário ele seja elaborado dentro das circunstâncias, da característica de cada estado. Isso também deve ser avaliado particularmente aí pelas escolas, enfim, pelos estados, essa questão da reorganização dos calendários, aí que também é de responsabilidade, claro, do sistema de ensino. As pautas mais importantes debatidas nesse plenário virtual, nessa sessão que aconteceu ontem, foram o calendário escolar de 2020, há essa possibilidade, como você disse, Adalberto, de que se encerre só no próximo ano, e também se as aulas e as atividades à distância contarão como horas letivas ou terão de ser integralmente repostas quando as aulas presenciais forem retomadas. A gente tem aqui alguns dados específicos para determinada educação. Por exemplo, a educação infantil, a orientação é que para creche e escolas, pré-escolas na verdade, é que todos os gestores busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e fazer sugestões às atividades. Para o ensino fundamental, sugere-se que as redes de ensino e escolas orientem as famílias com roteiros práticos e estruturados para acompanharem a resolução de atividades pelas crianças. Para o ensino técnico, a ideia é ampliar a oferta de cursos presenciais em cursos de educação à distância e criar condições para a realização de atividades pedagógicas não presenciais, claro, respeitando as normas aí de educação. Para o ensino superior, o CNE sugere que para a continuidade das atividades de ensino, de aprendizado nesse nível de ensino, as instituições possam disponibilizar atividades não presenciais. Para a educação indígena do campo ou quilombola, as escolas poderão ofertar parte das atividades escolares em horário
em horário de aulas normais e parte em forma de estudos dirigidos e atividades aí nas comunidades. A gente lembra, Adalberto, falando dos dados aqui, que todos os estados brasileiros suspenderam as aulas por conta da pandemia. São 191 países aí que tiveram interferência nas aulas, o que corresponde aí a 90,2% de todos os estudantes de todo o mundo, cerca de 1,6 bilhão de estudantes que tiveram prejuízo aí com as aulas e estão tendo aulas aí não presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. São números aí extremamente elevados, surpreendentes. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Se sair, saia de máscara. Até amanhã, Eduardo. 7h55. A crise provocada pela pandemia mundial tem despertado também exemplos de solidariedade. Vamos ver. A causa social sempre fez parte da vida de Criciele e de outros jovens moradores da região do Coatraque. E com o cenário de pandemia da Covid-19, resolveram viralizar a solidariedade arrecadando alimentos que são distribuídos a famílias carentes de São Luís. A gente já realiza um trabalho voltado para um cursinho popular, levando educação popular aqui em São Luís, em 8 bairros da periferia de São Luís. Então foi a partir daí que a gente mobilizamos esses jovens que fazem parte do cursinho para se voluntarizar, ficar como voluntário dentro do projeto para ajudar essas pessoas que estão precisando no momento com a pandemia do coronavírus. Há um mês, a Rede Solidariza São Luís tem ajudado a aliviar a crise, que prejudica ainda mais a condição de famílias em vulnerabilidade social, distribuindo cestas básicas e kits de higiene. A Rede de Amor já arrecadou 1,5 toneladas de alimentos e esta semana vai alimentar 70 famílias. Para evitar aglomerações, as cestas são entregues a líderes comunitários que mapeiam e direcionam as doações. Nós, como liderança atuante, a gente conhece a necessidade e a realidade da nossa comunidade e das comunidades adjacências, né? A gente está atendendo principalmente as pessoas trans, né? Principalmente as profissionais do sexo, que nesse exato momento não estão, mas tem também várias outras pessoas LGBTs que saíram das suas casas, né? E a gente está fazendo esse trabalho enquanto movimento LGBTI e a necessidade de tudo isso. Com a faculdade fechada, Isadora e Jofran se dedicam a buscar donativos, numa lição de empatia que só a Escola da Vida pode dar. Nós já vemos fazendo esse trabalho de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E com a questão da pandemia do coronavírus, nós vimos mais uma necessidade de ajudar essas pessoas. A gente sempre discute do porquê essas pessoas estarem precisando desse tipo de auxílio. E eu acredito muito que essas pessoas dependerem da benevolência dos outros para ter uma cesta básica, etc., não é uma situação muito agradável. Mas a gente faz o paliativo que a gente acha necessário para essas famílias. E onde prevalece a solidariedade, só há espaço para a gratidão. Nesse momento eu quero agradecer de todo o meu coração pelo Grupo Solidariza São Luís, que vieram até aqui à minha casa para me ajudar. Trouxeram 6 kits de higiene e material de limpeza e as doações de cesta básica para mim e minha família. Eu e minha família, nós somos muito gratos a este grupo e a todas as pessoas que puderam fazer parte na colaboração com este grupo. Muito obrigada. Parabéns aí pela iniciativa, mais um gesto solidário que a gente registra aqui, faz só o nosso dever, né, de divulgar, de registrar aqui no Bom Dia Maranhão, nos jornais da Difusora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã, depois do Bandeira 2, às 7 horas da manhã, se Deus quiser, a gente vai estar por aqui, cumprindo o dever de bem informar você. E você continue em casa, por favor. Máscara, o item obrigatório, só lembrando você, tá bom? Até amanhã, a gente se encontra. Tchau, tchau.